eu me coloco em situações onde eu não sei como eu vou encontrar as respostas, mas eu me coloco, tipo, me jogo na água e falo assim, bom, agora que eu tô aqui na água, eu sei que eu vou ter que aprender a nadar, que eu não tenho outra opção. Precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM. Boa noite, pessoal. Eu sou o Paulo Lima e a gente começa agora mais uma edição do Trip FM, o talk show da Trip. Nossa convidada de hoje aqui no Trip FM, ela já escreveu o nome dela na história da navegação mundial. Tô falando da Tamara Klink. Bom, na mais recente empreitada dela, a Tamara se tornou a primeira mulher a completar um período de invernagem no Ártico. Ela encalhou propositalmente o veleiro dela, um veleiro pequenininho de 10 metros, só um veleiro de aço, num fiorde congelado lá na Groenlândia, num período em que a luz do dia simplesmente desaparece, né? E só saiu de lá com a chegada do verão, isso 8 meses depois de ter chegado no lugar. Então ela ficou basicamente 8 meses sozinha, isolada, encalhada no gelo da Groenlândia, esperando o inverno passar, né? Com pouca luz do dia, pouquíssima, e com os recursos limitados de um veleiro de 10 metros. Tamara, bem-vinda a bordo. Meu projeto foi viver no Ártico entre um verão e outro. Eu queria viver e descobrir o que acontece quando o mar congela, quando os animais vão embora, quando os sons vão embora. O mar congelou. E parece que dessa vez congelou de verdade. E o que eu queria conhecer é isso. Eu queria fazer essa travessia do tempo. Ô, Tamara, eu sou um pouco da mesma enfermaria que você. Eu gosto muito de ficar sozinho. Eu já fiz muitas viagens sozinho, nada que se compare a essa sua, mas essa ideia de ficar com a gente mesmo, né? Você sempre gostou disso? Não sei se eu sempre gostei, mas eu já fazia algum tempo que eu via a invernagem como uma chance de descobrir a verdade. A verdade com um V maiúsculo, a verdade sobre o que acontece quando chega o inverno e quando o mundo se transforma, né? Quando um espaço onde antes era navegável se torna terra firme, quando os animais vão embora, quando o som vai embora e a gente fica no silêncio. A verdade sobre quem eu sou quando não tem ninguém ao redor, quem eu sou quando ninguém vai dizer o meu nome, quando ninguém vai me salvar, e eu pude escolher essa solidão. E é muito diferente a gente partir e se expor à solidão por escolha própria, e sabendo que a gente tem um lugar para onde voltar, onde a gente vai encontrar pessoas, do que viver ela sem ter desejado e sem ter um outro lugar para ir. Eu gosto de navegar em solitário. De certa forma, eu sinto que quando eu tô a sós comigo e com o barco, eu viro um pouco bicho. O que o silêncio te ensinou? Como é que é estar num lugar de silêncio absoluto, que a gente não tem muito essa possibilidade? Quando o mar congelou, os sons que haviam antes, que definiam a paisagem sonora, né? Que eram o barulho das ondas, a água batendo nas pedras, às vezes gaivotas passando, às vezes uma foca, uma baleia. Esses sons, eles pararam de ocupar o ar, e os únicos sons que eu ouvi eram os sons que vinham do meu próprio corpo. E aí tinha um barulho que me incomodava muito, que era um ruído que eu acho que vem do sangue, da efervescência das bolhas no sangue. E para mim ele era muito incômodo, era muito irritante, porque por mais que eu tivesse tudo silêncio, aquilo parecia estar gritando sempre no meu ouvido, como se tivesse esse pi, esse ruído que incomodava. O silêncio mudou minha relação também com o medo. É, porque o que antes me dava medo, os sons que me davam medo, que era o som do vento catabático que entrava, o som dos icebergs na borda, que parecia o som de portas rangendo, de repente eram esses sons que me faziam me sentir mais confortável. Me conta um pouco assim da carência de gente, né? Tanto os seus parentes, família e tal. Você acha que se uma pessoa for, por alguma razão, viver isolada, isso vai deixando de ser importante com o tempo, por exemplo? Eu fui sentindo que, ao longo do tempo, as pessoas começaram a se tornar cada vez mais abstratas na minha cabeça. Então, eu não lembrava mais como era meu namorado, como era minha mãe, como era meu pai, como eram minhas irmãs. Eu lembrava muito mais de frases fora de contexto e como se fosse assim, um rascunho da cara da pessoa, e muito menos de como ela era de fato. É como se as pessoas começassem a virar conceitos.
A minha mãe deve ser mais ou menos assim, meio um resumo distante. É, e até uma hora o meu namorado mandava um e-mail ainda, né? E eu falei assim: ah, desculpa, eu não quero mais ser sua namorada, porque eu não vejo mais nada. Que, tipo, eu nem lembro como você é. Aí ele ficou mal, chateado e tudo. É, e aí, mas era isso, tipo, eu me sentia que eu não queria mais esses vínculos, não queria mais essa dependência, não queria mais criar essas relações, nem gerar expectativa, porque eu não. Tudo que importava era o que fazia parte do presente, o que fazia parte do lugar onde eu estava, que eram os animais do lugar, a neve, as condições meteorológicas, as mudanças dos elementos, a minha própria existência. E que o resto era tão verdadeiro quanto os personagens dos livros que eu lia. A ficção e a realidade eram muito próximas. Eu queria, sem ser invasivo, mas tratar um pouco também da sexualidade, né? Porque é uma questão fundamental na vida de todo mundo, especialmente uma mulher jovem, né? Então, o que você pode me contar desse aspecto, seja, enfim, com relação ao seu namorado ou com qualquer, mas assim, da sexualidade humana, quando o indivíduo é colocado nessa condição que é completamente diversa, assim, ao que a gente está acostumado? Eu não posso falar por toda a minha espécie, mas posso falar por mim mesma que eu não tinha nenhum desejo sexual. É, para mim, não era, eu não tinha vontade de estar com ele, eu não me sentia dependente, eu diria até o contrário. Eu comecei a identificar quantas vezes e não só do ponto de vista sexual, mas de todas as vezes, quantas vezes eu abri mão do meu prazer pelo prazer do outro, né? Quantas vezes eu usei roupas que apertam para ser mais bonita ou para ser mais agradável ou para ser mais desejada ou mais querida ou mais respeitada. Porque ser mulher passa também por ser aceita, por ser querida, por ser reconhecida por algo que não são simplesmente as nossas capacidades de pensar, nossas ideias, nossas habilidades, mas também qual é a cara que a gente tem, né? Qual é o corpo que a gente tem, é, e quantas vezes a gente só consegue acessar certos lugares porque a gente aparenta ser alguma coisa. Eu não precisava mais parecer, né? Eu podia apenas ser. E acho que a liberdade, ela vem de ir superando esses limites, alguns limites que nos foram impostos por outras pessoas, outros que foram impostos por nós mesmos. E o tédio da viagem só veio quando eu comecei a sentir que eu já tinha superado os limites, que aquilo que para mim me fazia medo antes já não me fazia mais, aquilo que antes me incomodava já não me incomodava mais, e aquilo que eu achei que eu não conseguisse fazer eu já tinha conseguido, e aí eu começava a procurar quais são os próximos limites. Aí eu comecei a acampar em cima do gelo, e eu estava buscando esses novos limites, até que eu comecei a desejar. A voltar para a sociedade, né? Comecei a desejar encontrar outras pessoas e rever as pessoas que eu tinha deixado, porque eu entendi que a minha viagem ela fazia sentido, e ela era bonita, ela era feliz, porque ela era provisória também, a solidão era provisória, ela ia acabar, e que a minha vida só fazia sentido é, dentro do contexto da minha espécie. Olha, a gente está conversando aqui mais ou menos uma hora e a gente sequer mencionou o nome do seu pai, né? Acho que isso é um dado interessante para quem não sabe. A Tamara é filha do Amir Klink e da Marina. Como é que você vê a dificuldade que ele teve, né? Eu vi que por exemplo, não queria te ensinar certas coisas. Enfim, não sei nem se a palavra certa é dificuldade, mas a forma como ele lidou com o seu voo, né? Para mim foi importante porque eu poderia ter passado muitos anos mendigando o conselho dele, né? Pedindo, por favor, papai, me ensine, por favor, me ajude, por favor. E como ele deixou claro, não conte comigo, eu não insisti, nele, né? Eu não fiquei esperando que ele me desse as migalhas, eu não fiquei esperando que ele me desse contato, eu não fiquei insistindo para ele, eu simplesmente comecei a pensar, tá? Se meu pai não vai ser nenhum mestre, nenhum patrocinador, nenhum ajudante, nenhum conselheiro, então vou buscar tudo isso em outros lugares. Fui para a França, eu ainda não sabia falar muito bem, mas o suficiente para me comunicar. Eu fui estudar arquitetura naval e depois arquitetura terrestre também. Conheci outras pessoas, naveguei em outros barcos. Isso é algo que eu fui fazendo, principalmente no começo, e algo que me permitiu, enfim, comprar a Sardinha 1, né? Um barco que era velho, que custava muito pouco.
Eu estava preso de uma bike lá na Noruega, e no começo era tudo muito no limite. E acho que meu pai, provavelmente, se ele soubesse, eu acho que se ele soubesse tudo que eu ia viver por causa daquele não, e graças àquele não, talvez, às vezes eu penso que talvez ele possa, em alguns momentos, ter questionado se foi a melhor coisa ou não. E a música? A música, como é que foi o papel da música nesse teu isolamento? Aí foi a música e o sonho são mais que um teletransporte, porque quando a gente sonha e quando a gente ouve música, a gente vive coisas que vão além do lugar onde a gente está, que vão além do que a gente sente no momento, que vão além do que a gente consegue alcançar com a imaginação. Que não rezou a novena de Dona Senhor. E as músicas que eu ouvia, né, elas elas criavam outros espaços desse vasto, é, dessa vasta banquisa de mar congelado, desse lugar hostil. E eu acho que a música é, é essa ferramenta quase mágica que a gente ainda tem. Eu queria te perguntar assim, sobre aquilo que a gente convencionou chamar de espiritualidade, né? Essa ideia de transcendência, de alguma coisa que não é objetiva, que não é palpável e tal. Se nesse período agora, mais recente, esses meses que você ficou assim nessa experiência incrível, né? Se aconteceu alguma coisa nesse sentido, se isso passou a ser menos presente ou mais presente, a ideia de transcendência, de forças maiores. Como é que é isso na tua cabeça e como é que ficou agora? Hum, eu acho que o momento onde eu mais tive essa sensação de transcendência ou de existir algo maior foi quando eu quase morri, né? Quando eu caí na água, no mar congelado, e, e eu sobrevivi por sorte, ou por determinação, ou por vontade de sobreviver, e acho que muito por sorte mesmo, porque às vezes não basta querer muito, não basta ter conhecimento e fazer de tudo. Às vezes é o que te salva, e no caso foi o que me salvou, é ter um pedaço de gelo podre ali por perto, onde eu consegui fazer buracos e me puxar para cima. E se o gelo não fosse podre o suficiente, se o gelo fosse mais firme, eu não teria conseguido fazer buracos, não teria conseguido me arrastar. É, e durante alguns dias eu não sabia se estava viva ou se estava morta. Eu fiquei me perguntando, será que meu corpo ficou lá na água e, e só minha alma veio aqui sozinha? Será que se eu dormir, acaba a magia e eu não acordo mais? Será que eu preciso ficar acordada para conseguir continuar viva? Será que se eu morrer aqui, as raposas vão comer meu corpo? Os corvos? Quanto tempo será que eu vou durar? Alguém vai sentir saudade de mim? Para que vai ter servido tudo isso? Teria valido a pena ou não? É, e, e durante esse tempo, acho que bom, fiquei feliz de estar viva, né? Em algum momento eu percebi que estava viva mesmo, concretamente, porque uma pessoa morta não conseguiria escrever e-mail para avisar que eu estava bem, eu não teria conseguido. Eu liguei pro meu pai na hora que eu voltei pro barco, e aí ele falou: Tamara, não consigo falar agora, desculpa, eu tô entrando no avião. Eu falei: Não, pai, tudo bem, mas eu só queria dizer que eu tô viva, eu caí na água, mas eu sobrevivi. Ah, que bom, bom. Vai decolar, então até mais, tá, até mais, tchau. Aí depois eu fiquei pensando, mas será que eu imaginei isso? Ou será que aconteceu mesmo? Mas espera, se eu estiver morta, será que os mortos conseguem falar no telefone por satélite? Tamara, parabéns pela sua vida até aqui. Vai ter muito mais coisa legal para a gente conversar, certamente, nas próximas décadas. Espero estar aqui para conversar com você, para trocar essa ideia tão legal como a gente trocou hoje. Então, quero te agradecer de novo, te parabenizar pela trajetória, pelos livros, pela obra completa, né? Obrigada, Paula, Adriano, toda a equipe e os ouvintes. É um prazer estar com vocês.